Shalom, igreja. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Glória a Deus. Fala comigo assim, fala, você é importante. Obrigado. Eu sou importante para Jesus, assim como você é importante para Jesus. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Era impossível a gente falar de outra coisa hoje, senão o quanto Deus fez a gente ser importante para Jesus. Irmãos, é maravilhosa a obra consumadora de Jesus Cristo. Quero ler com vocês um texto, está no livro de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Nós vamos usar esse texto como base dessa mensagem. É um texto que mostra o amor de Jesus de uma maneira única e especial. É um caso que aconteceu que aparentemente não tem sentido. Mas é dessa forma que Jesus demonstra o seu amor para conosco. O texto vai falar assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Jesus estava saindo da sua região, ele estava saindo da Galileia, ele estava saindo do que era também considerado a terra de Israel, indo para um outro local, um local de gentios, pessoas que não eram judeus. Quando ele desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Isso me chama atenção, deixa isso até em negrito, porque, queridos, é uma condição de vida que muitos às vezes têm, de estar vivendo mal. E quando eu digo viver mal, não é somente viver mal uma questão de posse, de bens, não, irmãos, é uma questão interna. E ninguém conseguia prender esse homem, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Olha esse cenário. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em outras palavras, esse homem possuído diz: o que nós temos a ver um com o outro? Por que você está vindo aqui? Ele usa filho do Deus Altíssimo, mas não usa com respeito. Ele usa com desprezo. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo que acontecera o demoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera demoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. A gente vê aqui um homem possesso por demônios que ninguém conseguia prendê-lo. O relato de Marcos fala que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E esse é o relato completo, o entendimento máximo do livro de Marcos, que é um livro rápido, que é focado nos milagres de Jesus, na ação de Jesus, porque o intuito de Marcos era revelar a força e o poder de Jesus Cristo. E nesse momento, e nos momentos cruciais da nossa vida, da sua vida, quando você mais precisa de uma solução, quando você mais precisa de um milagre, de um agir de Deus, a gente não pensa naquele Jesus retratado nas pinturas medievais de olhos azuis.
A gente não pensa no Jesus bebê, menino, retratado no colo de Maria, ou nesses escritos que a gente acha por aí pelas estradas, dê uma chance a Jesus, nem mesmo em frases clichês de adesivos. O que a gente precisa em momentos como esse que aquele homem estava vivendo, e às vezes em momentos que a gente está vivendo de tanta necessidade de uma ação de Deus na nossa vida, a gente precisa de Deus com o seu braço estendido, que demonstra todo o seu poder e autoridade. O nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, o nome sobre todos os nomes, era o que era necessário que acontecesse naquele local. Por quê? Porque ninguém conseguia mudar aquela situação. Na nossa vida, da mesma forma, tem hora que ninguém consegue fazer nada. Mas, irmãos, a gente não pode esperar sempre que Deus seja a nossa última opção. Tem gente que cai na bobeira de falar assim, não, agora só Deus. Queridos, antes, desde o início tem que ser só Deus. Não é quando você tenta todas as coisas. Esse não é o pensamento que a gente tem que ter. A gente precisa do Deus que é único, do Deus que é grande, do Deus que é forte, poderoso, todos os dias de nossas vidas. E algo que me chama a atenção nessa história, Jesus ele cruza o mar da Galileia para ir nessa região dos Gerazenos, não eram judeus, eram gentios. Jesus deixa claro em determinado momento do seu ministério, para uma mulher que era de fora da Síria, Fenícia, e fala assim, olha, ela pede ajuda, e ela fala assim, não, eu não vim para vocês, eu preciso resolver o que eu preciso resolver na minha casa primeiro. Essa história me chama a atenção. A gente lê o texto e vê que depois daquele homem ter sido liberto da sua condição, ele chama os discípulos, eles voltam para onde estavam. Jesus se dá o trabalho, e queridos, isso me chama a atenção de maneira extraordinária. Eu não sei porquê, o texto não fala. Jesus se dá o trabalho de sair de onde ele estava, atravessar o lago, para ter um encontro com aquele homem. Por isso que eu falei, você é importante. De algum jeito, Jesus decide, e eu penso, será que Jesus ouviu falar sobre esse homem? Será que em algum momento, mesmo do lado contrário do lago, ele ouviu esse homem gritando de alguma maneira que isso tocou no coração dele, ele precisou ir ao encontro desse homem e libertá-lo? Isso me faz cada vez mais, como eu falei antes, a gente se constrange por esse amor que Cristo tem para conosco, essa importância que Ele dá para cada um de nós, no individual. Ele é o Deus de tudo que existe, mas Ele te vê no seu individual. A gente pode estar cercado por 10 milhões de pessoas ao nosso lado, Ele vê você e sabe como está o seu coração. Que maravilhoso é isso, que maravilhosa é essa história. Ele conhece os desejos do teu coração, Ele conta e vê cada lágrima que você derrama, porque Ele tem o desejo de te abençoar, de te libertar, de mudar a tua situação e a sua condição de uma maneira completa e maravilhosa. O que Jesus anseia quando Ele vê você é, eu quero transformar a sua vida de uma maneira completa e maravilhosa. Ele olha com expectativa no coração, ele deve olhar para a gente e falar assim, meu filho, minha filha, eu quero entrar na tua vida de tal forma que o que você está pedindo, pensando, imaginando é muito pouco perto do que eu quero fazer em você. Quão maravilhoso é o pensamento dele, de Deus. Voltando à nossa história, a gente vê que tem um combate acontecendo aqui, e isso mostra ainda mais a importância da ida de Jesus àquele local. À medida que Jesus caminha em direção àquele homem possuído por um espírito maligno, aquele homem começa a gritar, aquele homem tem medo, e Jesus pergunta algo para ele que não precisava perguntar, porque ele tem ciência sobre todas as coisas. Ele pergunta, qual é o seu nome? Em um determinado momento. Vocês veem como Jesus, ele nunca age no geral, queridos, é particular. Ele está olhando para aquele homem, em uma conversa, de repente ele fala, qual é o seu nome? Jesus fala com você no seu individual. Ele sabia, ele não precisava perguntar, mas aquele homem precisava saber quem ele era, porque ele havia perdido sua real condição, ele estava fragmentado, ele estava possuído, ele estava perdido. E o espírito imundo não para de gritar, ele está atormentado, ele está chamando Jesus, não me tira daqui, ele está atormentando aquele homem. E o que é importante a gente entender aqui é que quando o inimigo ele domina um espaço, quando o inimigo ele domina um local, quando o inimigo domina uma pessoa por tanto tempo, ele não vai embora sem uma luta, ele não vai embora sem lutar. Ele está resistindo ali a Jesus. Então, Jesus, o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? Não me tira daqui não, me deixa nessa situação. O inimigo está confortável naquela situação.
A gente vê que o demônio responde assim: não, nós somos muitos, ao invés de um só. Nós dominamos isso. E pede para Jesus algo que chama atenção, porque ele não pede para Jesus para que não tirasse ele do homem, ele pede para Jesus que não tire ele daquele local. Não me tire dessa região. O que estava em disputa ali era um local, queridos. Por isso que Jesus sai de um lugar para ir para o outro. Por quê? Porque ele quer trazer cura e libertação para a sua vida e para a vida de todo mundo. É o desejo do coração de Jesus Cristo. E ao final do texto a gente vê que os donos daquele local pedem para Jesus o quê? Se retirar de onde? Do local. Aquele local ali tinha alguma coisa acontecendo. Você está me entendendo? Vamos voltar um pouquinho no texto então. No mesmo livro de Marcos, no capítulo anterior, porque é importante a gente falar sobre o que aconteceu pouco antes desse episódio que a gente está lendo agora. Em Marcos 4, a partir do versículo 35, Jesus diz aos seus discípulos: olha, vamos para o outro lado, mas não diz para ninguém o motivo. E o texto fala assim: ao anoitecer ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão que seguia ele, como o pastor Moisés falou agora aqui, que a multidão ficava comprimindo Jesus, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E de repente levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam aprendendo ainda algo aqui. Eles estavam aprendendo a obedecer Deus quando não se sabe o motivo e você tem somente a direção. Às vezes na nossa vida a gente fica querendo entender o que está acontecendo. Às vezes Deus coloca no nosso coração e queima em você algo: faça isso, vá para aquele lugar, fale para essa pessoa, ligue para alguém, e você fica assim: por quê? Por quê? Não, se eu não souber, não faço. Os discípulos estavam começando a aprender isso. Quando Deus fala para você fazer algo, Ele não precisa te explicar o porquê. Você precisa aprender a confiar nele com todo o seu coração. Ele está ensinando os discípulos: se você acredita que Jesus tem toda a autoridade, você não precisa de detalhes para ser obediente. Então, minha questão de obedecer a Deus é porque eu creio nele com todo o meu coração. Eu sei quem ele é, eu não preciso saber o porquê. As pessoas ainda estão, às vezes, discutindo com Deus: não, sim, não, entrega, pega. Não é isso. Eles estavam conhecendo o poder de Jesus sobre todas as coisas, cara, admirados. Quem que é esse que consegue fazer até isso? Meu Deus! Eles começaram a ver um poder de Jesus que eles não tinham visto ainda. E Jesus nessa história está saindo da sua zona de conforto. Ele sai de Cafarnaum, local onde ele havia escolhido para ser abate seu ministério. Ele nos deixa um exemplo. A gente precisa entender que para crescer em Deus, quanto mais você busca Ele, quanto mais você deseja que Ele faça na sua vida, você precisa entender que esses valores, essas prioridades, se colocar em movimento, o inimigo vai se levantar contra você. A gente viu agora aqui no monólogo, a Brenda falando: olha, não os peço que os tire do mundo, mas livre do mal, porque no mundo vai ter dificuldade. Já compartilhei isso com vocês várias e várias vezes. Uma vez, um líder que eu tive de célula, na época do G12, ainda quando eu era adolescente, ele falava para mim assim: olha, quando você converte, já contei isso aqui várias vezes, quando você converte, lá no inferno, né, o diabo lá, os seus demônios, colocam uma fotinha 3x4 sua no mural, fala assim: ó, novo convertido, fica de olho nele, tá lá sua fotinha 3x4. Mas é uma fotinha 3x4, pequenininha, no meio de zilhão de fotinha 3x4. Quando você começa a crescer em Deus, quanto mais Deus te confia, mais responsabilidade você recebe, mais você faz para Deus, sua foto começa a crescer no inferno. A de 3x4 vira uma 10x15. E vai aumentando até virar um pôster. Queridos, dê glória a Deus quando tiver um outdoor seu lá. Por quê? Porque você está em ação para o reino de Deus. É para saquear o inferno, para tirar as vidas de lá, para levar a salvação de Jesus às pessoas. Tem um livro que C.S. Lewis escreveu, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Se você não leu, lê esse livro, que você vai ver como eles maquinam o mal contra o ser humano. Uma revelação que Deus deu a esse homem, maravilhoso isso.
A gente tem que entender, entretanto, que as tempestades da vida só vêm ao encontro daqueles que decidiram abraçar o chamado, que decidiram crescer, sair de um local confortável, adverso, para viver o melhor do Senhor. Os discípulos estavam aprendendo isso, mas era um treinamento prático. Senhor, nós saímos de um lado do mar, não sei para que a gente está indo para o outro, está uma tempestade imensa. Eles estavam aprendendo por quê? Porque eles iriam passar por tempestades ainda maiores, quando Jesus não estivesse aqui, quando eles começaram a pregação do Evangelho. Só que tem uma coisa em relação, sabe, a tempestade. A gente precisa saber que a tempestade pode vir, mas se nós temos Jesus conosco, nós faremos como Ele fez, Ele dormiu na tempestade. E queridos, isso é ensinamento de Deus para a nossa vida. Tempestade vai vir, mas peraí, dormir significa confiança em Deus, 100%. Não importa o que acontece ao redor, o meu Deus, o Deus em quem confio, trará solução e proteção para a minha vida. Eu decido e abraço o chamado, eu cumpro o projeto de Deus na minha vida, eu faço o que Ele deseja. Tempestade, não tem importância. Por quê? Eu sei que meu Deus vai trazer livramento e proteção para a minha vida. Você precisa ter essa certeza com você. Jesus, quando Ele olha para a tempestade, Ele não se desespera. Imagina o cenário, a tempestade vem, o texto fala que estava entrando água num barco. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas é um sinal ruim a água dentro do barco. É um problema. E Jesus acorda diante de um cenário desesperador. Por quê? Porque Ele tinha ali não sei quantas pessoas que estavam no mesmo barco que Ele, mas todo mundo estava gritando. Eu não sei se você já passou por uma situação tão ruim que está todo mundo gritando desesperado. Gente, você não consegue ver uma solução no meio disso. Jesus, Ele levanta, todo mundo gritando, desesperado, e Jesus, Ele só faz algo, Ele fica quieto, Ele fica calmo, Ele olha para a tempestade, que é como Ele nos ensina a fazer para os nossos problemas. A gente olha para os nossos problemas e ordena no nome de Jesus que eles cessem, que eles parem, que eles acabem. Por quê? Preguei semana passada, a vitória é nossa no nome de Jesus. Jesus olha para a tempestade e ordena que ela cesse, e imediatamente, irmãos, significa na mesma hora. Ele levanta, todo mundo desesperado, ele olha para a tempestade e fala: pare, cesse, acalme. O que acontece? Imediatamente, o que perturbava e assustava os discípulos parou de existir. Ela não diminuiu, ela sumiu. Eu não sei que tempestade está passando na sua vida, mas a certeza que você está tendo no seu coração em relação a Cristo em você é que o seu problema ele não vai diminuir, ele vai sumir no nome de Jesus. É isso que tem que ter no teu coração. São essas certezas, é isso que Deus ele vai nos ensinando ao longo do caminho que a gente vai caminhando com Ele. Jesus está ensinando para os seus discípulos isso praticamente. Um outro fator interessante para a gente pensar aqui é que além de você ter passado pela tempestade ou por todos os problemas que você já viveu e venceu na sua vida, tudo que o inimigo já levantou contra você, mais importante é você pensar e entender o motivo de você ter vencido tudo isso, que é para a glória de Deus. É quando a gente testemunha para os nossos irmãos. Quando a gente dá uma palavra de vida para alguém que está passando por um momento difícil, querido, eu passei por isso, deixa eu te dizer, Deus me deu a vitória e vai dar para você também. É para a glória de Deus que a gente passa por isso, para que Deus seja glorificado na nossa vida e na vida dos outros. Então a gente não tem que ficar assustado com tempestade, não, irmãos, elas vão vir, vão bater sobre o seu barco, mas no seu barco está Jesus Cristo. E Ele fala para ela, acalme-se, e ela acalma. São certezas no nosso coração. Aquele homem endemoniado, ele não havia ainda visto Jesus, e no meio do caminho surge uma tempestade que foi gerada, preste atenção nisso, para impedir Jesus de se chegar nele. Jesus ele sai de onde ele está, da zona de conforto, e fala, eu preciso ir lá. No caminho, uma tempestade é levantada pelo inimigo. Por quê? Porque o inimigo não queria que aquele homem recebesse salvação e livramento do Senhor. Se a gente soubesse tudo o que acontece à nossa volta, que tenta impedir Jesus de nos trazer solução, talvez a gente teria um coração que sabe esperar mais, não? Senhor, eu sei que está acontecendo tanta coisa, eu sei que o Senhor está vindo, eu sei que o Senhor está a caminho, Ele não falha, eu vou esperar. Irmãos, a espera em Deus é a própria confiança. Eu espero porque eu sei que Ele está vindo. Por que eu sei que Ele está vindo? Porque Ele é fiel para cumprir.
Então eu espero com alegria, eu espero com expectativa, eu espero com louvor e com júbilo. Eu adoro a Deus em todos os momentos. Por quê? Porque eu reconheço quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu dou a Ele louvor que é devido, mas eu espero com fé e confiança no agir dEle, porque Ele é fiel. Para cumprir, Ele vai cumprir na minha vida. Irmão, são coisas que tem que falar uns para os outros. Você tem que falar com a sua família, você tem que falar com quem você dorme, você tem que falar com quem você convive. Quando alguém estiver como os discípulos estavam, angustiado, desanimado, preocupado, gritando, arrancando os cabelos, você fala: meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você, espera no Senhor, Ele é fiel para cumprir, Ele vai agir na sua vida, espera. A pessoa fala: mas você sabe disso? Eu sei porque eu creio, eu sei porque eu vivo, eu sei porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu já vi e tenho experimentado isso todos os dias. Irmãos, sejamos propagadores de boas notícias. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso chamado. Então eu espero com expectativa. Meu Deus do céu, eu devo ser importante como aquele homem é. Você consegue imaginar isso, que você tem essa importância para Deus? Olha a situação, Jesus sai de uma zona de conforto. Eu estou bem aqui, estou fazendo o que eu vim fazer. Não, eu preciso fazer algo mais. Você fala assim: poxa, eu quero crescer, eu quero me expandir, eu quero prosperar. Deus fala para você: amém, meu filho, eu vou te abençoar. E no meio do caminho você começa a reclamar, você começa a murmurar: está difícil demais, estou trabalhando demais, não vou nem mais na igreja. Eu já orei pelo emprego, agora não preciso mais ir. A tempestade começa a vir, você começa a ficar: não dou conta mais, pelo amor de Deus. Queridos, Deus está te abençoando. Olhe direto e viva a sua bênção com graça. Pense por um instante tudo que Jesus passou e que Ele passa ainda hoje por você, para que você tenha uma vida plena, abundante. Tudo que Ele passa, todas as tempestades vencidas e toda a segurança que você tem no seu coração por dias melhores. O trabalho do Senhor é contínuo sobre a sua vida. A gente lê esse sábado, na semana passada: eu levanto meus olhos para os montes, porque eu sei de onde vem meu socorro. Eu estou caminhando com esse Deus, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele vai agir na minha vida. Eu tenho essa certeza dentro de mim, eu confio nele 100%, eu não abro mão, eu falo para os outros isso. Tem que trazer o quê? A alegria. Compartilhei com vocês semana passada sobre o momento que a gente estava lá no trabalho. E aí eles estavam assim, angustiados, desanimados. Eu falei: calma, o mês não acabou. Irmãos, sabe o que aconteceu de uma semana para outra? Mais que dobrou o faturamento. Por quê? Porque a gente parou e orou. Adianta o seu coração ficar desanimado, angustiado? Não, vai orar. Senhor, eu não dou conta, eu estou fazendo o meu melhor. Eu preciso do quê? Da bênção do Senhor. É aquilo que eu não consigo fazer por esforço próprio. Agora eu vou ficar desesperado, desanimado, angustiado? Não, vou jogar isso no Senhor. Por quê? Porque Ele me chamou para fazer isso. Eu lanço no Senhor as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, me abençoa. E meu coração vai ficando em paz com meu Deus. Eu sei que você é importante. Como eu sei que eu sou importante para Deus. Mas não é por causa do carro que você dirige, não é por causa da casa que você mora, não é por causa de quantos seguidores você tem no Instagram, não é por causa de nada disso. Eu sei que isso é importante por causa das tempestades que você tem enfrentado. Cada tempestade que você tem enfrentado é importante, sabe por quê? A gente não pode desanimar no meio das adversidades. Elas existem para glorificar o nome do Senhor. Você deve nesse momento louvar o nome de Jesus no meio da sua tempestade. Por quê? Porque Ele está trazendo livramento para a sua vida. A tempestade estava acontecendo, Jesus estava a caminho. Aquele homem não sabia que Jesus estava vindo. Irmão, pode ser que você está vivendo algo, você está desesperado, falando: Senhor, cadê o Senhor? Ele está a caminho da sua vida, Ele está chegando. Agora, se você ficar murmurando e reclamando, Ele não chega. Se você ficar desanimado, angustiado, Ele não chega. Quando você espera, com alegria, com louvor, com júbilo, a graça de Jesus Cristo vai chegar na sua vida. E ela vai trazer uma transformação tão grande, que você vai olhar e você vai falar: Senhor, eu não imaginei, eu não sabia. Mas glória ao teu nome que o Senhor veio ao meu socorro. Glória ao teu nome que o Senhor fez acontecer na minha vida. Glória a Deus. Quanto pode louvar o nome do Senhor Jesus Cristo? Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro. Tem coisas que você não sabe que tem acontecido. Está acontecendo, mas Ele está vindo ao seu encontro.
Agora, como é que você espera? Com confiança, com júbilo, com graça, com louvor, com alegria. É desse jeito, os discípulos estavam aprendendo. A gente tem que agradecer a Deus por aquilo que ainda não aconteceu, irmão. Você não agradece somente a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida, não. Senhor, eu te agradeço por quê? Porque eu acabei de orar isso e eu sei que vai acontecer na minha vida. Eu agradeço ao Senhor por aquilo que ainda não aconteceu. Essa é a base da minha fé. Ele é fiel para cumprir. Medita nesse texto por um momento. Mateus 7, 24, 25. Texto conhecido, todo mundo conhece, usado até em casamento. Mas presta atenção. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu o quê? A chuva. Veio as dificuldades, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram conta daquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. A tempestade pode estar acontecendo, mas irmão, o meu barco ela não afunda. A minha vida, o inimigo não afunda. Por quê? Porque eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu sei quem é por mim. Eu sei quem age em meu favor. Eu sei que Ele está vindo ao meu encontro. Eu estou esperando com graça, com júbilo. Por quê? Eu sei que os meus olhos verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a palavra de Deus, é confiança, irmãos. É confiança na palavra de Deus. Venha o que vier, você vai vencer no nome de Jesus. É assim. Se você está passando por uma tempestade nesse momento, significa que Deus está vindo ao seu encontro. A tempestade, ela é um sinal de que a graça está a caminho. A tempestade é um sinal de que a graça está a caminho. Eu vou falar isso novamente. Receba isso no seu coração. O que você vive hoje, que está difícil, que está pesado, significa que a graça de Deus está a caminho. Oh, Espírito Santo de Deus. A graça de Jesus Cristo está disponível para você, meu querido. É ela que te sustenta. Ele falou isso para Paulo. Minha graça é suficiente para a sua vida. Irmãos, o que é que você tem buscado tantas vezes? Você está esquecendo disso? Como é que você pode estar deixando o seu coração te preocupar tanto? Isso aqui não tem nada a ver com a palavra. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração nesse momento. Como é que você pode estar vivendo tão pesado a sua vida se você tem aquele que age em teu favor? Queridos, Deus, Ele está fazendo algo nesses dias, nesse tempo, porque a gente vive tempos de tempestades. Não são tempos fáceis os que a gente está vivendo, mas agora mais do que nunca é o tempo dele se mostrar forte com o seu povo. Só que o povo dele tem que estar com os ouvidos o quê? Prontos a ouvir, com o coração pronto a receber, com uma mente que é guardada no Espírito, na palavra. Porque na dificuldade eu preciso trazer a lembrança, o que me traz esperança. Eu preciso voltar ao meu Deus, eu preciso falar, Senhor, espera um momento, eu não vou sucumbir, eu não vou deixar essa tempestade tirar meu sono, eu vou confiar no meu Deus e eu vou esperar com alegria, porque os meus olhos verão o teu milagre. É assim que o povo de Deus tem que ser, queridos. A graça está indo ao seu encontro porque você precisa dela, simples assim. Ele sabe que você precisa. Ele envia porque Ele é bom. Irmãos, abra o seu coração por uma paixão nova no Senhor, por um amor novo no Senhor. Ele envia a graça simplesmente porque você precisa. E Ele dá de graça, Ele faz de graça. Quem precisa da graça de Jesus aqui? Ele está querendo liberar graça na sua vida. Está querendo liberar graça, é ela que sustenta a gente. Quão maravilhoso é o poder de Jesus. Os religiosos na época de Jesus precisavam da graça, desesperadamente, mas não a quiseram. É diferente. Os gerazenos não quiseram a graça, o homem que estava possuído recebeu. Isso mexeu comigo.
Porque de repente Jesus está falando ao seu coração constantemente, você tem ouvido a palavra, você tem recebido a palavra, você tem frequentado a igreja. E quando eu vi isso aqui mexeu comigo. Os religiosos precisavam da graça desesperadamente, mas não quiseram. Não quero. Os gerazenos falaram para Jesus ir embora depois que eles viram um milagre. E o homem possuído recebeu. A graça, ela está disponível. A questão é, você está querendo receber ela ou não? É essa a questão. O que aconteceu aqui é que esse espírito farisaico, religioso, de autojustificação, de bondade e justiça própria, te leva a pensar que você não se assemelha àquele homem cujo número era legião. Você olha e fala, meu Deus do céu, esse cara está possesso demais. Presta atenção, não falo como se você tivesse possesso como ele, não é isso. Mas passando por opressões e dificuldades, eu sei que todos nós estamos. Alguns ficam constrangidos de pregarem a verdade do evangelho, porque se importa com a maneira como o povo vai receber, e se eles não gostarem, se eles saírem da igreja por eu falar coisas assim. Alguns preferem suavizar a verdade, camuflar o ensinamento de Jesus Cristo. Não, está tudo bem, não tem problema você ser assim não. Ah, você é assim? Não, pode vir, pode servir também, pode, está tudo tranquilo. Mas tudo isso torna-se em mentira, e mentira não liberta. O que traz a libertação é a verdade. Conhecerão a verdade os libertará. A igreja é o local onde a verdade deve ser pregada por completo, não é com vírgulas. Não se prega o evangelho camuflando ele. É de se supor que as pessoas como nós, como vocês, se acheguem ao templo buscando por recomeços. Por que a gente vem para cá? Eu busco em Deus recomeço, eu busco solução, eu busco cura, eu busco libertação para a minha vida. Por que então tantos acreditam que quando a gente prega sobre personagens bíblicos, seus defeitos, seus pecados, suas histórias, não serve para nós? Não, isso não é para mim não, foi ele que fez. Será? Será que você não está gastando seu dinheiro de maneira desordenada? Ou comendo de uma maneira como se o mundo fosse acabar amanhã? Sei lá, talvez você trai seu cônjuge, ou grita com seus filhos, ou toma remédio para depressão, ou está se cortando escondido, e é uma coisa que você faz sozinho, ou ama fofocar e falar mal dos outros, não sei. E eu poderia continuar, porque nós somos assim, seres humanos são assim. Você pode não estar possuído como aquele homem, como uma legião, mas confesse que você precisa, que a graça venha ao seu encontro, porque você precisa da liberdade que há em Cristo. Nós só somos livres em Cristo Jesus. Isso é um fato e é uma verdade. Jesus sabia da condição real daquele homem. E foi a condição real dele que levou Jesus a ir lá e levar graça e liberdade. Não há uma situação na sua vida que Jesus seja indiferente. Jesus ele não olha para você e categoriza, não, isso aqui é mais importante para eu resolver para você. Não existe isso, ele olha para você por completo e fala, olha, eu quero trazer cura, liberdade e libertação para a sua vida em todas as áreas. Não há nada que ele é indiferente. Tudo que você vive, pensa, sofre é importante para ele. O desejo que ele tem é levar para você uma vida abundante que ele tem para oferecer. Há muito tempo atrás Deus me deu esse entendimento, fala assim, olha, sabe o que a gente precisa? O mundo pede paz. Alguém quer paz? Sim ou não? Amém? Vamos levantar a mão. Alguém quer cura? Alguém quer prosperidade, segurança, proteção, amor? Tudo o que Jesus tem para oferecer vem ao encontro de tudo que você quer e precisa. Tudo. Então a gente tem que buscar nele. Tudo é importante para ele. Legião significa uma unidade romana composta por 6.000 homens. Não seria uma metáfora para a condição que tantas vezes a gente se encontra quando a gente carrega em nós pessoas diferentes? Figuras que a gente cria, máscaras que a gente usa, personalidades que desenvolvemos em situações diferentes. Principalmente quando a gente quer parecer diferente aos olhos dos outros, para mostrar que nós somos melhores que de fato nós somos. A gente não precisa estar possesso para criar em nós personas. Tem a sua versão online? Tem. A que você posta. Tem a sua versão de domingo na igreja. Tem a sua versão de sexta-noite. Tem a sua versão que só seu cônjuge conhece.
e tem a versão que só você conhece. Tem uma versão sua que clama por mudança dia e noite. Você pode não se cortar com pedras, mas ainda assim você pode afligir danos que você não consegue parar. Tem coisas que você faz que você se sabota. Você afasta as pessoas e outras pessoas você prefere manter longe, para que não veja a sua real condição. Passa tanto tempo nos seus sepulcros como aquele homem estava fazendo. Para alguns o sepulcro pode ser o shopping, para outros pode ser o trabalho. Eu estou trabalhando tanto. Quantos não se escondem nos seus trabalhos? Ou vícios. Os demônios correram para Jesus, jogaram-se aos seus pés, implorando: não nos faça sair. Nós estamos muito bem acomodados aqui. Nós temos tudo do jeito como a gente gosta. Eles sabiam que era Jesus, reconheceram o poder do Filho de Deus. Eles sabiam que aquele homem era importante para Jesus, senão Jesus não tinha ido lá. Importante para Jesus. Mesmo que você já tenha tentado de tudo para se libertar do que te aflige e te deixa para baixo, irmão, Jesus é e sempre será a única solução que você precisa para viver uma vida digna e saudável. Sempre, irmãos. Você é importante para Ele. A história ela vai caminhando para o final e a gente vai vendo que vai se desenrolando com coisas que, peraí, será que é isso mesmo que a gente tem feito na vida? A gente chega à parte dos porcos. É a parte mais importante da história. Por quê? Por que os demônios quiserem entrar nos porcos? Porque não tem sentido. Não nos tire daqui, a gente gosta daqui. Não, me manda nos porcos. Os porcos caem, morrem. Eles não queriam abrir mão facilmente daquele homem. Eles não queriam abrir mão facilmente daquele local, daquele lugar, do que tinha de importante, de valor ali. Aqueles porcos eram importantes. Eles tinham valor para aquele povo. E Jesus permite. Vai, podem ir. Eles fazem os porcos se afogarem. Porque aquilo que o inimigo dá, ele toma. O que Deus dá é seu para sempre. Os porcos é o clímax da história. Os demônios sabem de duas coisas. Primeiro, porcos não sabem nadar. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas o que eles sabiam, o que a gente não sabia? Porque eu não quero ir embora dessa região. Eles sabiam de algo. Acredito que eles sabiam que as pessoas da região se importavam mais com os porcos do que com aquele homem. Jesus vai lá por causa de um homem. Aquele povo manda Jesus embora por causa de 2.000 porcos. Os demônios sabiam disso. 2.000 porcos. Queridos, é dinheiro. E é dinheiro hoje ainda. Esse valor devia representar algo significante para aquele povo daquela região. É uma região conhecida por criar porcos. E o que o inimigo ataca? Ele ataca o que você mais valoriza. Ele sabe atacar o que você valoriza mais, aquilo que você dá mais valor. É por isso que quando a gente junta tesouros no céu, a parábola fala, ninguém pega, nem traça, corrompe. Não acontece nada quando você cria tesouros no céu. Mas se você está criando tesouros na terra, sentados em cima dele, achando que isso é o mais importante na sua vida, cuidado. Cuidado onde está o teu coração. Aquele povo tinha o coração totalmente nos porcos. Eles nem olharam para o homem liberto. Eles viram, cadê meus porcos? Eles falaram, Jesus, sai daqui. Será que a gente não tem feito isso com Cristo em algum momento? Eu estou dando tanto valor nisso aqui, eu estou dando tanto valor no meu trabalho. Eu tenho falado às vezes para Jesus, Jesus, sai daqui. Queridos, misericórdia. Olha o que Deus está querendo falar com a gente nessa manhã. Jesus sabe quais são as suas dúvidas, Ele sabe. Ele sabe quais são os seus medos, suas angústias, o que te machuca. O inimigo sabe também. O inimigo usa pessoas para te ofenderem. Uma vez ofendido, você se afasta, você se esconde, você culpa Deus, você se afasta de Jesus, você mantém Jesus afastado da sua vida. Porque pessoas fizeram algo, querido, não espera muita coisa de gente, não. Mas espera tudo de Deus.
O inimigo ataca o que é mais importante na sua vida, o que é importante, o que é mais importante é o seu relacionamento com Deus. Sem se relacionar com Deus, você esfria. Eu tenho trabalhado demais, não tenho ido na igreja, você está esfriando e nem está vendo o que está acontecendo na sua vida. Sem se relacionar com Deus, você fica sozinho, você fica perdido, você fica sem direção, você fica sem ordem, você se desespera, você entra numa caverna, você se sente sozinho. Sem Jesus, você some, você se anula. O inimigo sabe como te manter em prisões. O inimigo sabe como te deixar sozinho. Uma vez colocaram o apóstolo Paulo numa prisão. Imagina essa tempestade vindo em contra de Paulo. E o inimigo falou assim: eu preciso parar esse homem. O inimigo tentou parar, tentou calar Paulo, tentou fazer ele desanimar, tentou fazer ele desistir. Sabe o que Paulo fez depois de ter sido injustamente condenado, açoitado e preso? Ele começou a orar e louvar a Deus junto com Silas. De repente, a palavra do Senhor fala que veio um terremoto. Deus não mandou somente um anjo para abrir a porta da cadeia. Deus fez acontecer um terremoto. Por quê? Porque Paulo e Silas simplesmente louvaram ao nome do Senhor. Lembra que eu falei que a tempestade vem? Se você está murmurando, não acontece nada, mas quando você louva, a graça do Senhor chega para a sua vida. Paulo e Silas na prisão, o inimigo tentando silenciar ele. Todas as portas se abriram, todas as correntes. Deus acabou com aquela prisão, de tal forma que no dia seguinte o guarda chegou lá e ficou desesperado. Meu Deus do céu, cadê os presos? Eu vou morrer, eu tinha que estar cuidando desses caras. Paulo fala para ele: pode ficar tranquilo, meu irmão, nós estamos aqui, está todo mundo também. Deus deixou todo mundo lá, por quê? Porque ele queria fazer uma obra na vida daqueles guardas. E ele queria fazer uma obra na vida do mundo inteiro, porque através de Paulo nós somos alcançados. É isso que a gente tem que entender quando a gente louva. Então não importa a situação na qual você se colocou, no que o inimigo fez com você, no que você sofreu, tem sofrido, nas mentiras que você tem acreditado, não importa. Não importa a situação na qual os outros te colocaram também. Não, pessoas fizeram isso, esquece esses negócios. Nada pode te manter preso e nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não existe nada. Deus, ele vem com força, ele vem com poder para o encontro. Lembra quando eu falei no início? Quando você precisa do agir de Deus, você não fica pensando naquele Jesus medieval de olhos azuis, não. Eu quero o meu Deus com o braço estendido, forte, valente, que vem ao meu encontro, trazer para mim o quê? Salvação. É esse Jesus que eu quero, e ele fala para você hoje: eu venho com força e com poder para te libertar e derramar minha graça sobre a sua vida. É assim que é Jesus Cristo, querido, ele é o Todo-Poderoso. Por que às vezes você esquece disso? Tem gente que tem medo do demônio, tem medo do diabo. Queridos, você serve o Deus que tem toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, onde existir. Ele tem autoridade e poder para trazer cura, libertação, salvação e prosperidade. Ele tem esse poder. Você tem que lembrar disso. Então, quando Satanás atacar você, através do que você pensa que é importante, isso é importante demais. Para de besteira de ficar achando que tanta coisa é importante demais na sua vida. O importante na sua vida é o seu coração se relacionar com Deus que te criou e para onde você vai depois. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Quando Satanás tentar te atacar, saiba que o que você tem de mais importante é o seu relacionamento com Deus. Bens Deus dá se Ele quiser dar. Saúde, Deus dá se Ele quiser dar. Segurança e proteção Deus dá. Agora o relacionamento eu preciso construir com Ele. É algo que eu preciso fazer, somente eu, ninguém pode fazer por mim. Eu posso fazer. Os porcos caíram no penhasco. Eu já estou acabando, queridos. Os porcos caíram no penhasco. Levaram os homens daquela região a pedirem para Jesus ir embora. Vai embora. Esse é o intento do inimigo. Mas nós não somos assim, nós não desanimamos. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para a gente, 2 Coríntios 4, 16 e 18. Embora exteriormente, sim, é igual uma casa, é igual a natureza, é igual uma rocha. Vem vento, vem chuva e vai desgastando. Sim, a gente vai ficando mais velho assim, vai até assustando, a gente vai ficando mais feio. A velhice é um trem estranho, queridos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
está acontecendo tanta coisa no meu exterior, mas dentro de mim eu estou sendo renovado, eu vou ficando mais novo dentro. Eu vou ficando mais vivo dentro. Eu vou ficando mais confiante dentro. Ao ponto de olhar para os meus problemas e saber, eu não sei se você vai ficar aí muito tempo, eu sei que o meu Deus está vindo ao meu encontro. É isso que Paulo vem falar para a gente. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós o que eu estou passando hoje, o que eu estou plantando e semeando, o que eu estou dando a minha vida para o reino, para Deus. Tudo que está acontecendo está produzindo para mim e para você uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todos os problemas. Está apesar de problema na sua vida? Lembre que a glória que você está juntando com Deus é muito maior do que isso. Os tesouros que eu estou colocando, os galardões que Ele vai me dar, a recompensa. E Paulo fala, por isso, fixe seus olhos não naquilo que se vê, para de olhar para os seus problemas, mas no que não se vê. O que você vê, o seu problema é transitório. Queridos, Deus fala para você isso hoje. O seu problema é transitório. Ele vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Guarde aqui dentro o seu tesouro. Guarde aqui dentro. Esse acontecimento que a gente leu nessa manhã, ele é totalmente singular. Jesus, ele passa por uma tempestade. Ele passa por raios, relâmpagos, por um barco cheio de água. Ele passa pelo medo dos discípulos que ficaram desesperados. Mais de 2 horas atravessando o mar da Galileia. E não encontra aquele homem. Jesus tinha somente 3 anos para mudar o mundo. 3 anos de ministério. Aquele homem era importante para Jesus. Olha o que Deus fala para você nessa manhã. Aquele homem que ninguém acreditava, aquele homem que todos abandonaram, que vivia numa condição miserável, escondido, machucado, ferido, possuído. Jesus passou por tudo que passou para levar a sua graça. Ele saiu de uma margem, carregando graça, porque ele falou que tem uma pessoa. Ele não foi pregar para a multidão. Eu vou levar graça para você. Olha o que Jesus fez. Ele saiu de onde ele estava para a luz dele brilhar naquele local, para levar salvação, para mostrar para a gente hoje que ele se importa com a gente, independentemente de como você está. Ele não desiste de você, ele passa pelo que for necessário. Ele deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma, que é você, querido. Que é você, vivendo o que você está vivendo hoje, pensando no que você está pensando hoje. A graça de Jesus está vindo ao seu encontro, porque você é importante para Ele. Esse é o entendimento dessa mensagem. Nada pode impedir Jesus de demonstrar o amor que Ele sente por você. E isso é valioso. Isso é precioso. Isso é ouro, querido. Sabe quanto vale a sua vida para Deus? Tudo. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Queridos, eu não sei de que forma que essa mensagem mexeu com você, com o seu coração nessa manhã. Mas eu quero te oferecer uma oportunidade. Quero te oferecer uma oportunidade de você rasgar seu coração na presença desse Deus nessa manhã. Para você rasgar seu coração diante de Jesus. Tem uma música do Elevation Worship que eu gosto demais, uma das músicas mais famosas dele, que chama Oh Come to the Altar, que é Venha ao altar. Porque eu sei que aqui a gente encontra a salvação que a gente precisa. Eu sei que é neste local onde o poder dele se manifesta de uma maneira única e sobrenatural. Quando você traz aqui, querido, o que você tem, você traz a sua tristeza, a sua angústia, o seu problema, a sua depressão, a sua dor.
Jesus fala para você: eu estou aqui de braços abertos para te receber. Deixa aqui o que você está trazendo, vai ficar tudo aqui, tudo. E você vai voltar com a minha graça. Você vai voltar leve, você vai voltar salvo, você vai voltar liberto. Você vai voltar com aquilo que eu vou te dar, que é o mais precioso que existe, que é a minha graça. Quero convidar você que está com alguma coisa dentro de você, que você não está aguentando carregar mais, qualquer coisa que seja essa. É algo que você tenta esquecer e não consegue. É algo que você está vivendo, está confiando em Deus, mas de repente você lembra: meu Deus, mas isso e essa coisa. O Espírito Santo de Deus está falando para você: traga isso. Porque primeiro, eu vou te perdoar. Segundo, eu vou te abençoar. Terceiro, eu vou resolver essa situação. E quarto, eu vou te fazer livre. Se você tem algo que tem te consumido dia e noite, vem ao altar, venha. Venha e traga o que você quer deixar aqui, traga. Em nome de Jesus, Ele está com os braços abertos, pronto para te receber aqui. Sai do teu lugar, no nome de Jesus. E a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas e canções. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Aleluia. Cristo, acredito em Deus o Pai. Queridos, vocês vêm. Chega perto do altar, todo mundo que veio. Chega perto, coloca a mão aqui. Se espalhem, chega. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Haja com teu poder, Senhor. Cada um que está aqui, Pai, cada coisa que eles trouxeram, cada pensamento, cada situação, cada dor, cada problema, coisas que eles fizeram, coisas que foram feitas contra eles. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, por libertação da vida deles, Pai, no nome de Jesus. Por liberdade que há no Senhor, por restauração, por um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, por solução, Pai, que eles precisam, Pai. Restaura eles, Pai, restaura eles por completo, faça novamente. Que haja um novo tempo, Pai, uma nova unção, uma nova estação na vida de cada um que está aqui, Pai. E pelo poder que há no Teu nome, eu oro ao Senhor, libera uma graça sobre a vida deles, Pai, como nunca antes. Como eles nunca experimentaram, Senhor. Que eles sintam a leveza que há no Senhor. Que eles sintam essa leveza dia e noite. De viver a graça que há em Ti. Sem julgo, sem peso, sem cobrança, sem acusação. Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Por toda acusação que você tem tentado trazer sobre a vida deles. Eles são nova criatura em Cristo Jesus. Alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Os que vieram à frente. Se você não tiver aceitado Jesus, levanta a sua mão. Alguém? Todos aqui são batizados? Alguém que não é batizado, levante sua mão. Para isso, então, eu falo para vocês. Existe uma coisa na vida de vocês que vocês podem fazer que é a melhor coisa que existe. É uma pública confissão de fé de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da vida de vocês. Se vocês acreditam que Ele veio como homem, que Ele morreu por amor,
de vocês, mas que Deus o ressuscitou. E uma prova disso é o batismo. E quando a gente batiza, a gente está falando para tudo que existe, que eu escolhi Jesus. E eu sei que Ele vai me dar uma nova vida. O Espírito Santo de Deus está falando isso ao coração de vocês nesse momento, em nome de Jesus. Busquem em Deus essa decisão. Eu não estou falando para vocês tomarem ela agora. Mas busque em Deus essa decisão. Porque não tem nada na vida de vocês que vocês possam fazer que é melhor que isso. E Jesus está falando que Ele ama vocês e Ele está ansioso para receber vocês nos braços dEle. Ele deseja caminhar com vocês dia e noite, estar com vocês em tudo que vocês fazem. E podem ter certeza que vocês nunca vão experimentar um amor que é maior que o amor de Cristo. Ele vai suprir tudo que o coração de vocês deseja. E vai responder tudo que vocês não conseguiram ter resposta até hoje. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Acredito em Jesus. Aleluia.